Graça e paz a todos, sou o pastor José Orlando. Hoje este vídeo um pouco diferente, será um vídeo mais expositivo, né? Neste vídeo eu quero ressaltar alguns capítulos, alguns versículos, esmiuçando alguns livros da palavra, alguns livros da Bíblia. Vou começar em Isaías 53, verso de número 5, vai dizer assim, na minha tradução: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso está dizendo que Cristo, ele veio para curar, né? Para libertar o ser humano, né? Do pecado, das tuas dores terrenas, das tuas dores ao qual faz parte do nosso dia a dia, né? E em Mateus, capítulo 9, verso de número 35, vai dizer que Jesus, ele percorria por todas as cidades, todas as vilas, os povoados ali em derredor, ensinando nas sinagogas, né? Ou seja, ali no templo ali judaico, como era a tradição dos judeus, né? Isso se faz até nos dias de hoje, né? Se você tem um certo conhecimento da Torá, né? Ou da Taná, que vai até os profetas, até Malaquias, né? O primeiro é Bereshit, que é o Gênesis, né? E termina em Malaquias, na Bíblia, na Taná, né? Na Bíblia judaica, né? Para nós, temos o Novo Testamento, cremos que Cristo já veio, né? A primeira vez, e aguardamos a tua segunda vez, que é o arrebatamento. A maioria, né? Quase 100%, né? Ou 80 e poucos por cento dos cristãos creem dessa forma, né? Que Cristo vai voltar. Ainda há uma discussão se estamos no milênio ou não, né? Sobre preterismo, alguns creem que já veio, enfim, há várias vertentes, mas creio de uma forma ou de outra, cremos que Cristo, ele vai voltar. É isso que nos faz ficar seguros na nossa fé em Cristo Jesus. E em Tiago 5,15 vai dizer assim, que a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor levantará. E se tiver cometido pecados, serão perdoados. Essa é uma passagem interessante, que é uma parte da Bíblia, nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que dizem que Jesus estava em um certo lugar, muitos dizem que é a casa dele próprio, né? E desceram ali paralítico, né? Em cima do leito, sobre o telhado. Naquela época, a maioria dos telhados eram feitos ali de palha, né? Então ficou mais fácil eles passarem aquele enfermo, né? Ou seja, ele é amigo deles, né? Desceu ali e Jesus apontou para ele e disse: perdoados estão os teus pecados. Isso ativou ali naquele homem uma certa fé, né? Então ele adquiriu uma certa fé e Jesus, alguns que estavam ali presentes murmuravam, alguns escribas, fariseus murmuravam: quem é esse que pode perdoar pecados e tal? E a passagem vai nos dizer que Jesus, né, fala, para que saiba que o Filho do Homem tem poder na terra, tanto para perdoar pecado, né, como também, eu digo a esse homem: levanta e anda, pega o teu leito e vá para a tua casa. Isso sucedeu naquele momento. O que eu estou falando é o que está escrito, né? Então, essa área da cura, que é esse tema de hoje, como ser usado pelo Senhor Espírito Santo,
dentro da palavra de Deus, dentro ali de um âmbito de glória, lembrando que nós somos apenas ferramenta, não somos nada, nem eu não sou ninguém, você não é ninguém, mas o Espírito Santo ele nos usa para a sua honra e para a sua glória, né? E não só pessoas talvez muito letradas aí, a maioria não são usadas em milagre algum. Por quê? Buscam muito conhecimento e não buscam o poder de Deus. E o próprio apóstolo Paulo vai dizer na sua primeira carta à igreja de Corinto, aos irmãos de Corinto, né? 1 Coríntios, capítulo 2, verso de número 4, ele vai dizer que não vê com palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé deles não se firmasse em sabedoria humana, né? Mas além do poder de Deus, na graça de Deus. E temos visto isso em muitas igrejas, pessoas dizem que Jesus ele cura na hora que ele quiser, da forma que ele quiser, usa quem quer na hora que quer. Mas se a pessoa não estiver disposta a isso, a pessoa talvez está esperando descer um anjo do céu ali, rodar mas não é dessa forma que acontece, né? É da forma mais simples que você imagina, que você vai orar por cura, libertação. E assim foi comigo também. Essas vezes eu estou pregando, no meio da pregação Deus vai nos dando ali algumas revelações da parte de Deus, vai mostrando pessoas, né? A gente sente isso de dentro para fora, você tem um sentimento informativo, esse é o nome, sentimento informativo. Eu sinto que a pessoa necessita ali de algo, de uma cura, libertação, e algumas vezes nem dá para terminar o sermão, o Senhor já nos toma, né, pelo poder do Espírito Santo, e temos que ir ali orar para aquela pessoa, para que a pessoa obtenha ali a tua cura, a tua libertação, a tua graça ali naquele momento. E nisso temos em base diversos versículos bíblicos, passagens bíblicas que diz que Jesus ele veio para curar, para libertar os cativos, né? Todos nós sabemos que Yeshua, o Mashiach, né? Ou seja, Jesus Cristo o Messias, ele veio para salvar e libertar o povo de Israel, a qual o povo de Israel o rejeitou, ou seja, os religiosos o rejeitaram, e ele teve que partir em diversas passagens, diversas vezes para o povo de Samaria, né, para o povo ali que não fazia parte ali do povo judeu, talvez era um povo até brigado com os judeus, que os samaritanos não falavam com os judeus, tinha algumas divergências, né, embora crescem no mesmo Deus, não se falavam um com o outro. E em Salmos 103, versículo 2 e 3, vai dizer: bendize a minha alma o Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Ou seja, Jesus ele fez isso, né? Perdoou. Quem tem poder para perdoar os pecados dos homens é Deus, é o próprio Cristo, que ele vai dizer que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele vai dizer isso. E em Mateus 4, 24, a palavra vai nos dizer que a tua fama ela se espalhou, né, ali por toda a Síria, onde era a Síria naquela época, né? E trouxeram todos os que sofriam de várias doenças e aflições, endemoniado, lunático e paralítico. Jesus curou todo mundo ali, ou seja, o povo levou pela fé, né? E esse povo recebeu a tua cura,
a tua graça, a tua libertação, porque o povo tinha fé e levou até Jesus. Jesus nem sempre ia atrás dos enfermos. Pelo contrário, o povo que trazia os enfermos, Jesus curava ali a pessoa e algumas vezes Jesus advertia as pessoas, falava só, olha, não volte a cometer esse pecado novamente, né? Eu dava ali algumas informações para as pessoas para que não sucedesse coisa mais grave com a pessoa, né? Então, o pecado sendo gerado, diversas vezes traz doença para a pessoa e essa doença gera morte, né? A palavra de Deus vai dizer que o preço do pecado é a morte. E algumas vezes é morte espiritual, a pessoa se esfria, mas algumas vezes isso é de forma literal, isso é forma, como vamos dizer, né? É uma forma que vai acontecer ali realmente, isso vai acontecer de forma ali literal na vida da pessoa. E na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 24, vai dizer que carregando ele em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, ou seja, sobre a cruz, para que mortos para os pecados vivamos para a justiça e pelas suas feridas fomos sarados, ou seja, as suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, Cristo ele quer usar cada irmão, cada irmã, missionário, pastor, evangelista, diácono, obreiro, não importa o cargo eclesiástico que você obtém ou não tem nenhum cargo eclesiástico também, não importa se você é filho de Deus, né? Se você crê que Jesus ainda cura, a não ser que você seja alguém que não crê nos dons, né? Alguém que às vezes crê em alguns dons e outros não. Talvez eu também creio desta forma, né? Creio que alguns dons foram para os apóstolos, mas alguns são sim para os dias de hoje, inclusive até o apostolado, que a Bíblia diz em Efésios, creio que, se não me falha a memória, Efésios 4, vai dizer que sobre os dons ministeriais, né, os 5 ministérios, que vai descrever, né, vai distinguir aí a função de cada ministério. E em 1 aos Coríntios, capítulo de número 12, vai falar acerca dos dons espirituais. Não quero que sejais ignorantes quanto a isso. O apóstolo Paulo estava tentando advertir a igreja de Corinto sobre os dons espirituais, sobre a ordem dos dons, como deveriam ser usados da forma correta para a edificação da igreja. Então eu creio piamente que os dons de Deus são para hoje. Respeito quem acredita que não são, né? Eles têm também a tua corrente teológica forte, respeito eles. São pessoas de Deus, são nossos irmãos em Cristo Jesus. Embora divergimos desta parte, que eles, não todos, né? Mas alguns, dessa linha, não crê em milagre, não crê em nada assim. Talvez por causa de alguns exageros que nós temos visto no nosso meio. Eu me considero uma pessoa pentecostal clássico, né? Até por causa das vestes também, pentecostal clássico e bereano também, né? Que lê as escrituras, estuda as escrituras, né? Eu já fiz teologia e agora também já estou na faculdade também, fazendo mais teologia, enfim, estudando a palavra de Deus a fundo para passar para vocês as bases bíblicas de forma simples, de forma objetiva, de forma para que todos entendam qual é o objetivo de Cristo para as nossas vidas. Ele não é obrigado
a te curar, Ele não é obrigado a nada. Ele faz por amor, desde a forma que você vá buscá-lo, de forma que você busca de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, até porque Cristo ele veio para esta terra, a primeira vez, para mostrar a glória do teu Pai. Né? Ele disse para Felipe perguntou a ele, Senhor, mostra-nos o Pai, que isso nos basta. Ele vai dizer, olha Felipe, estou tanto tempo convosco e não entende a me conhecer. Quem me vê a mim, vê o Pai. Ou seja, em unidade, Cristo e o Pai era a mesma pessoa fazendo a obra. Ele diz, crê pelo menos pelas mesmas obras. Ou seja, as obras de Jesus eram as mesmas do Pai, né? A mesma do Elohim, do Adonai, que é Senhor, né? Jeová Rafá, Deus que cura, né? E Jeová Shalom, o Deus da paz, enfim, Ele é tudo, né? E foi ali encarnado em Cristo, a essência de Deus, a essência do Espírito Santo, desceu sobre Ele para abrir os olhos aos cegos, como está em Isaías 61, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, pois abriu ali, né, os olhos aos cegos, a pregar e tal, toda aquela coisa toda que Ele fez, Ele cumpriu, né? E ele usa as pessoas para que conheçam o poder dele, né? Como ele usou Moisés ali a caminho da terra prometida, a terra de Canaã, e usou um homem, né? E este homem se comprometeu a buscar a face de Deus, como todos sabem, a buscar a face de Deus, e Deus deu a ele ali uma certa autoridade estava sobre a vida de Moisés. E depois, se você for ler em Deuteronômio, capítulo de número 34, verso de número 9, diz assim, ora Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, portanto Moisés lhe impôs as mãos. Está na tradução de João Ferreira de Almeida, né? Revista corrigida e atualizada, né? Talvez aí você tenha uma King James, a tradução vai ser mais diferente, NVI, enfim, diversas traduções, mas o sentido da palavra é o mesmo, ou seja, ele foi cheio da glória de Deus porque o homem de Deus colocou as mãos sobre ele, ou seja, Josué, ele se submeteu à autoridade, ao poderio de Cristo, né, que estava sobre aquele homem, embora este nome Cristo não apareceu ali neste versículo, neste capítulo, mas nós cremos que como Deus e o Pai, né, ou seja, Jesus, que é Deus, eles são em unidade, assim como o Espírito Santo, que é a Trindade, né? Então, Deus usa a vida de Moisés para impor as mãos sobre ele, diz que Josué, filho de Num, foi cheio do Espírito de sabedoria, né? E a partir desta hora, o povo de Israel ali ouviu tudo que Josué ia falar, ou seja, quase terminando o final da jornada de Moisés, de Moshe, teu nome original em hebraico, né? E Moshe, ou seja, Moisés partiu ali, né? Morreu ali, viu a cidade ali, em cima do monte, e passou autoridade para ele, ou seja, essa transferência de autoridade, ela está em toda a Bíblia, né? Até também, você vai ler no Gênesis também, né? Tem diversas passagens, vai dizer que o próprio pai, né, de Esaú, Jacó significa enganador, né? E pegou a primogenitura de Esaú, né? Trocou por um prato de lentilhas, e essa transferência de autoridade o pai passou para ele, abençoou ele,
e era só uma bênção. A palavra de Deus vai dizer, e todos conhecem a história. Jacó foi próspero, né? Teve ali aquela visão da escada subindo e descendo anjos de Deus, né? O anjo tocou-lhe na coxa, inclusive muitos dizem que ele mancava, né, de uma perna, porque o anjo tinha tocado a perna dele por causa dessa bênção. E também vamos ler também no livro de 1 Reis ali, 2 Reis também, né, que essa autoridade ela passou de Elias para Eliseu, né, a porção dobrada do Espírito estava sobre Elias, ou seja, a porção dobrada do Espírito Santo, do poder de Deus, estava sobre Elias, repousou sobre Eliseu. E diversas passagens, né? Também no Novo Testamento, essa transferência de autoridade, né? Muitos de unção, mas não fala de unção, isso aí é uma criação, mas fala transferência de autoridade, isso existe sim. Isso eu creio piamente. Por exemplo, você é pastor de uma igreja aí, né? Você transfere ali essa autoridade para outro ali fazer, como se fosse você mesmo. Ou seja, um braço direito seu, pode ser tua esposa, né? Pode ser alguém que está sempre do seu lado ali. E transfere essa autoridade para a pessoa, né? Essa pessoa, conforme caminha com você, né? Ela vai andar na unção que está sobre a sua vida. Se você é usado em cura e libertação, ela também vai ser usada em cura e libertação, né? Porém, não é simplesmente você receber ali uma oração do homem de Deus e ficar por isso mesmo, né? Você recebe ali, crer que vai ser usado e tal. No início pode até ser, talvez ele algumas semanas, talvez até anos você pode ser usado, mas depois a assunção ela vai cessar, porque a assunção ela precisa que você honre a pessoa a qual te transferiu esta unção, como Josué honrou, né? Josué honrou Moisés, Eliseu honrou ali, Elias, sabe-se quantos anos, alguns dizem 15, 17, outros falam até 30, a Bíblia não vai descrever quanto, só sei que honrou a ele, né? Também temos Timóteo também, né? Timóteo, a Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo também passou uma certa autoridade para ele, né? Ele disse, olha, desperta um pouquinho a ti, que foi imposto pela imposição de minhas mãos. Outros versículos vão dizer imposição para as mãos do presbitério. Enfim, são autoridades. E essa autoridade, ela tem poder, né? Às vezes você não quer se submeter a um senhorio, diz que teu pastor é só Jesus, aquilo outro, você não está lendo a Bíblia, né? Você não está estudando a palavra de Deus. Nós precisamos, né, buscar ser bereanos quanto a isso, buscar entender a palavra de Deus, buscar qual é a boa e agradável vontade de Deus, né? Então, se você pensa dessa forma, você está errado. Fala, mas Deus me usa da forma que eu estou e tal. Não, pode até usar, filho. Isso não tem problema algum, né? Muitas pessoas desconcertadas sobem no altar e acontecem milagres, acontecem maravilhas, isso não tem problema algum, né? O próprio Jesus já advertiu sobre isso, que chegará nos últimos dias ali, ele vai, né, julgar as pessoas, as nações e pastores, pessoas usadas por Deus, vão falar, mas não estou longe por ser demônio, salvei tantas vidas no seu nome, né? E Jesus vai dizer, vai apartar os bodes, às vezes vai dizer, olha, eu não te conheço, nunca te vi, quem é você? Ou seja, essa separação. Então, ser usado em cura e libertação não garante a tua salvação. O que garante a tua salvação é o teu compromisso com a obra de Deus, né? É o teu compromisso com a palavra de Deus, o teu compromisso com a pessoa de Cristo, né? Que é Cristo que nos salva, Cristo que nos ajuda, Cristo que nos liberta, batiza e leva para o céu. Então, ser usado por Deus é para a glória dele, né? É para que ele possa salvar as almas. É esse o nosso compromisso com a palavra de Deus, é esse o compromisso dos dons para cada pessoa. É isso que Jesus quer, né?
Jesus, ele dá poder a diversas pessoas, né? Em Mateus, né, ali capítulo 10, creio que vamos até ler aqui este capítulo aqui. Mateus 10, 8. Mateus capítulo 10. Vamos ler aqui, tá? Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, verso de número 5, vai dizer assim, ó. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios. Ou seja, pessoas que não eram judeus. E nem entrareis em cidades samaritanos, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregar e dizendo: é chegar no reino de Deus. Curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, de graça receber, de graça dar. Então aqui temos a base do evangelho de cura e libertação, né? Jesus enviou os 12 discípulos, né, para fazer a obra. Cura e libertação aconteceu, né? E Jesus advertiu: não levem nada, né? Ou seja, por quê? Porque o povo ia abençoar eles, né? Eles tinham que ir pela fé. A obra missionária, ela é pela fé. Quem já fez a obra missionária sabe o que eu estou falando, né? Você recebe ofertas ali, você tem que ficar ali integral naquela obra. Então eu respeito muito quem é missionário, quem se dispõe a sair daqui, ir lá no Nordeste afora, né? Até mesmo para fora, ali na África, alguns países aí, né, que você sabe que a fome bate, que é o povo mais carente, o povo mais necessitado da obra de Deus. E essa cura e libertação faz parte deste ministério, né, levar a palavra de Deus. Costumo dizer que a pessoa sendo curada não é garantia de salvação. A cura não traz salvação, né? O que traz salvação é a pessoa praticar, né, a palavra de Deus no teu dia a dia, no teu âmbito familiar, no teu trabalho, onde você estiver, né? E praticamente o próprio Jesus, ele vai dizer que ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Naquela época ele veio para mostrar ao Pai, né, o unigênito de Deus, para se cumprir as Escrituras. Mas após o teu ministério, né, diversas pessoas vieram de vários lugares que não tinha nada a ver com o povo judeu. Jesus nunca os recusou, nunca os deixou fora, né? Pelo contrário, Jesus ele trouxe, né, essas pessoas para perto dele. Nunca desprezou ninguém, nunca deixou ninguém de lado, sempre trouxe as pessoas para a tua vida ali, né? Até mesmo as criancinhas, o povo que ele divertiu: ó, não deixa que as criancinhas vai até o Senhor. O discípulo estava ali parando as criancinhas e disse: ó, das tais a rei de Deus, deixais vir a mim, né? Que de fato, quem não se fizer como uma criança, de forma alguma, né, verá o reino de Deus, enfim. Tá falando da pureza da criança, né? Criança inocente. Para terminar este tema, cura, libertação, eu falei mais sobre cura, né? Dei mais ênfase à cura, porque não adianta eu ficar falando. E muitas das vezes você tem que praticar isso. Como é que você vai fazer? Ah, pastor, tendo no meu trabalho ali, a pessoa está com uma dor em tal lugar, sabe que você serve a Deus, fala: olha, eu posso orar por você, querido, querida e tal. Fala de uma forma carinhosa, né? De uma forma que não vai ofender a pessoa. Se a pessoa se recusar, amém, recusou, tá? Não precisa forçar a barra, não. Tá bom, varão? Varou também, não força a barra. Se a pessoa não quiser, não quer. Até aqui Mateus vai dizer, né? Se entrar na cidade ali, as pessoas não perceberam, né? Sacudindo o pé, as poeiras dos vossos pés, né?
Aí você diz, tá bom, a tua parte você fez, lavou as tuas mãos ali, né? Não insiste muito não, né? A pessoa não quer. Você vai pegar, e pela autoridade, né? Eu costumo conversar com a enfermidade, né? Por exemplo, a pessoa está com câncer ali, pediu oração. Fala, pastor, a pessoa precisa ter fé? Não. Quem tem que ter fé é o ministro. Mas se a pessoa abriu ali o coração dela, talvez nem fé ela tenha, mas tem aquela vontade. A vontade já é o suficiente para a pessoa ser curada. Se a enfermidade não for para a morte, também tem isso. Ah, pastor, eu posso orar, a pessoa pode morrer? Pode. Quem é dono da cura é Deus, quem é dono da libertação é Deus, é o Mashiach, é Yeshua, é Cristo, né? Pode acontecer. Ah, pastor, a pessoa pode ser curada, a enfermidade pode voltar? Pode voltar. Mas a culpa é de Deus, a culpa é sua? Não, a culpa é dela mesma, né? Muitas das vezes a enfermidade é para a morte da pessoa. Muitas das vezes sim, muitas das vezes não. É meio termo. Ela pode ser curada, pode não ser curada. E você vai começar a falar, cansa, seja destruído agora em nome de Jesus, né? Não precisa gritar, berrar, não. Forma simples. Se é seu estilo gritar, né? Faz a tua forma. Mas o fato é que vai acontecer o milagre, né? Faz o teste aí, né? E para terminar aí, se inscreva no nosso canal, né? Orlando Costa, né? Estamos aí no YouTube aí, né? Graças a Deus estamos crescendo, tentando melhorar cada dia mais os nossos materiais. Talvez alguns vídeos do passado fiquem um pouco baixos, né? Nosso microfone não estava tão legal assim, né? E vamos melhorando, né? Vamos tentando passar a palavra de Deus para todos que creem, né? Nesta mensagem. Se você não crê, né? Amém também, eu respeito a tua opinião, né? Somos todos irmãos em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, né? Que Deus ele te guarde, né? Em nome do Senhor Jesus.